Não fale assim com a minha mãe! O grito de Sofia Oliveira Santos atravessou o salão do restaurante Délice como um raio em céu limpo. A menina de 12 anos, uniforme escolar ainda vestido, mochila caindo do ombro, acabava de empurrar o braço de Roberto Almeida Sandoval para longe do rosto de sua mãe. O homem ficou paralisado, boca entreaberta, olhos arregalados em choque absoluto. Ninguém jamais havia ousado tocá-lo daquela forma. Roberto Almeida Sandoval era dono de uma das maiores construtoras do país. Circulava entre políticos e celebridades como se o mundo fosse seu quintal particular. E usava um terno italiano que custava R$45 mil. Seu relógio suíço valia o preço de um apartamento. E ali estava ele, sendo desafiado por uma criança magra de tênis furado e uniforme amarrotado. "Tire sua mão imunda de mim!" Roberto rosnou, puxando o braço com violência. "Quem você pensa que é, sua pirralha?" Sofia não recuou um único centímetro. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas de raiva contida, mas sua voz saiu firme. "Eu sou a filha da mulher que o senhor está humilhando por causa de 3 gotas de molho." Atrás dela, Dona Célia tremia segurando a bandeja que havia causado todo aquele inferno. 3 gotas minúsculas de molho de tomate na manga do paletó de Roberto. Apenas 3 gotas que mal eram visíveis no tecido azul marinho. Mas nos últimos 5 minutos, Roberto havia destilado um veneno de palavras que deixou metade do restaurante paralisada de choque. Ele havia chamado Célia de velha incompetente, de lixo humano, de peso morto que deveria estar em casa esperando a morte chegar. Havia gritado que ela era um cisco, que pessoas como ela existiam apenas para servir pessoas como ele, que ela não valia nem o ar que respirava. "O senhor não tem o direito de falar assim com ela", Sofia continuou, plantando os pés no chão de mármore. "Minha mãe trabalha daqui há 12 anos. 12 anos sem faltar um dia, sem reclamar, sempre tratando todo mundo com respeito. E o senhor grita com ela, xinga ela, humilha ela na frente de todo mundo por causa de um acidente? Por causa de 3 gotas que nem aparecem no seu terno?" Roberto se curvou para ficar na altura da menina, seu rosto a centímetros do dela. O hálito cheirava a uísque caro, misturado com arrogância pura. "Escuta aqui, sua pestinha. Eu não sei como seus pais te criaram, mas claramente fizeram um péssimo trabalho se você acha que pode falar assim comigo. Eu janto aqui toda semana. Eu gasto mais dinheiro em uma noite do que sua mãe ganha em um ano inteiro. Eu compro e vendo gente como vocês antes do café da manhã. Então você vai tirar essa sua mãozinha suja de mim, vai pedir desculpas, e depois as duas vão sair daqui antes que eu decida processar vocês por assédio." Na mesa ao fundo, os 3 executivos que jantavam com Roberto observavam a cena com sorrisos nervosos. Um deles pegou o celular e começou a filmar discretamente. Nas outras mesas, clientes pararam de comer. O pianista havia parado, os dedos congelados sobre as teclas. "Meu pai está morto", Sofia disse, e sua voz tremeu pela primeira vez. "Ele morreu há 3 anos num acidente de trabalho, numa das suas obras, e a gente não vai sair daqui. A gente não fez nada de errado. Foi o senhor que ultrapassou todos os limites." Roberto piscou 2 vezes processando a informação. Por um brevíssimo instante, algo que poderia ser desconforto atravessou seu rosto, mas durou menos de 1 segundo antes de ser substituído por um sorriso cruel. "Ah, então é isso. Você acha que eu devo alguma coisa para vocês? Acidentes acontecem, menina. Gente morre todo dia em canteiros de obra. Se seu pai foi burro o suficiente para não seguir os protocolos de segurança, o problema foi dele, não meu." Foi nesse momento que algo se rompeu dentro de Sofia. Não era apenas raiva. Era uma indignação tão profunda, tão visceral, que ela sentiu como se seu peito fosse explodir. Ela deu outro passo à frente, ficando ainda mais perto do homem. "O senhor é a pessoa mais nojenta que eu já conheci na minha vida.
O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. Até os garçons que circulavam com bandejas pararam no meio do salão. A mulher de vestido vermelho soltou um suspiro audível de choque. "O que você disse?" Roberto sussurrou, a voz perigosamente baixa. "Eu disse que o senhor é nojento. O senhor acha que porque tem dinheiro pode tratar as pessoas como lixo. Pode humilhar, pode xingar, pode destruir. Minha mãe não é incompetente. Ela é a melhor funcionária deste restaurante. Todo mundo aqui sabe disso. Ela só está com as mãos tremendo porque tem artrite, porque trabalha 6 dias por semana em pé durante 12 horas por dia para poder me criar sozinha. E mesmo assim, ela pediu desculpas para o senhor. Mas o senhor não aceitou. O senhor preferiu destruir ela, fazer ela se sentir pequena, porque isso faz o senhor se sentir grande." Roberto se endireitou lentamente, seu rosto ficando vermelho, as veias do pescoço começando a saltar. "Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, menina. Eu vou acabar com vocês duas. Vou garantir que sua mãe nunca mais trabalhe em nenhum restaurante desta cidade. Vou fazer vocês perderem tudo. E não vai ter ninguém para ajudar vocês, porque ninguém se importa com gente como vocês." Ele se virou para o maître. "Chama a segurança. Quero essas duas expulsas daqui agora. E você," dirigindo-se a Célia, "está demitida. Pega suas coisas e sai. Não quero ver sua cara nojenta nunca mais." Célia soluçou, levando a mão ao peito. Sofia sentiu as lágrimas finalmente transbordarem, mas ela piscou para limpá-las. Foi quando uma voz se ergueu do fundo do restaurante. Uma voz feminina, educada, mas carregada de autoridade. "O senhor não tem autoridade para demitir ninguém aqui, Roberto." Caminhando em direção ao centro do salão, estava Helena Vasconcelos. 62 anos, cabelos prateados presos em um coque elegante, vestido preto de alfaiataria impecável, que gritava sofisticação e poder. Ela era a dona do Délice, uma das restauradoras mais respeitadas de São Paulo. Helena havia construído seu império do zero, abrindo seu primeiro restaurante aos 25 anos, com dinheiro emprestado e muita determinação. "Helena", Roberto começou, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. "Isso não é da sua conta. Esta funcionária arruinou meu terno e essa criança mal educada me agrediu." Helena parou ao lado de Sofia, colocando uma mão protetora no ombro da menina. Sua expressão era de pedra, os olhos azuis fixos em Roberto. "Este é o meu estabelecimento. Estas são as minhas funcionárias. E o senhor acaba de cruzar uma linha que eu nunca, em 40 anos de carreira, permiti que fosse cruzada dentro das minhas paredes. Ninguém humilha meus funcionários. Ninguém trata minha equipe como lixo. E certamente ninguém ameaça uma criança de 12 anos que está apenas defendendo a mãe dela. Você está cometendo um erro enorme, Helena. Eu sou um dos seus melhores clientes. Gasto mais de 20 mil reais por mês aqui. Você realmente quer me perder por causa de uma garçonete qualquer?" "Sim", Helena respondeu sem hesitar nem por um segundo. "Quero." A incredulidade no rosto de Roberto teria sido cômica em outras circunstâncias. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu e fechou como um peixe fora d'água. "Célia trabalha para mim desde que este restaurante abriu as portas." Helena continuou. "Ela é uma das minhas melhores funcionárias. Dedicada, honesta, pontual, gentil e, mais importante, ela trata todos os nossos clientes com respeito e dignidade. Algo que claramente o senhor não sabe fazer, apesar de toda a sua educação cara e seus ternos italianos." "Você vai se arrepender disso", Roberto ameaçou, apontando o dedo para Helena. "Eu conheço gente importante, gente que pode fechar este lugar." Helena deu um passo à frente, ficando face a face com Roberto. Apesar de ser mais baixa que ele, de alguma forma ela parecia maior. "Eu também conheço gente importante, e diferente da sua gente, a minha tem integridade." "Aqui está o que vai acontecer", Helena disse, cruzando os braços.
O senhor vai pagar sua conta, incluindo uma gorjeta de 50% para Célia como compensação. Depois vai sair do meu restaurante e nunca mais voltar. Está banido, permanentemente. Você não pode me banir. Acabei de fazer, e se o senhor tentar prejudicar Célia ou Sofia, vou garantir pessoalmente que cada restaurante, cada clube desta cidade saiba exatamente que tipo de pessoa o senhor é. Roberto ficou ali, tremendo visivelmente de raiva, o rosto roxo. Por um momento terrível, pareceu que ele iria explodir, mas então ele fez algo inesperado. Ele riu, um riso curto, amargo, vazio de humor. Vocês acham que ganharam? Eu vou continuar rico, vou continuar poderoso, e vocês vão continuar sendo exatamente o que são, nada. Ele pegou a carteira, tirou um maço de notas, jogou sobre a mesa com desprezo e se virou para sair. Mas antes de dar 3 passos, ele parou e olhou para trás, seus olhos encontrando os de Sofia. Você vai pagar por isso, menina. Eu garanto. E então ele saiu, seus executivos correndo atrás dele. A porta bateu com força. O salão permaneceu em silêncio por 5 segundos. Depois, alguém começou a aplaudir. Era a mulher de vestido vermelho. Depois, outra pessoa se juntou. Em segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo. Aplaudindo Sofia, aplaudindo Célia, aplaudindo Helena. Sofia se virou para sua mãe, que havia largado a bandeja e estava com as mãos cobrindo o rosto, os ombros sacudindo com soluços de alívio. A menina a abraçou com força. Está tudo bem, mamãe, Sofia sussurrou. Acabou, ele foi embora. Helena se aproximou. Você não está demitida, e você, ela disse a Sofia, é a criança mais corajosa que já conheci. Seu pai estaria muito orgulhoso. Sofia finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Eram lágrimas de alívio, de vitória. Mas, enquanto os clientes voltavam às suas mesas, Sofia não conseguia tirar da cabeça as últimas palavras de Roberto. Você vai pagar por isso. E algo dentro dela dizia que aquilo estava longe de ter terminado. A noite tinha esfriado quando Sofia e Célia finalmente deixaram o restaurante deles. Já passava das 11 horas. Célia segurava com força o envelope que Helena havia pressionado em suas mãos. Um envelope grosso. Elas caminharam em silêncio até o ponto de ônibus, Sofia segurando a mão da mãe, notando como ela ainda tremia. O trauma não desapareceria rápido. Anos sendo subserviente, aceitando humilhações pequenas porque precisava do emprego. E então, de repente, ser defendida. Ver sua filha enfrentar um dos homens mais poderosos de São Paulo. O ônibus demorou 25 minutos. Quando entrou, estava quase vazio. Elas se sentaram perto da janela e foi só então que Célia abriu o envelope. Dentro havia R$3.000 em notas cuidadosamente organizadas e um bilhete escrito à mão. Célia, este dinheiro é para compensar o trauma de hoje. Você merece muito mais. Amanhã, quando vier trabalhar, procure por mim. Tenho uma proposta que pode mudar sua vida. E para Sofia, nunca perca essa coragem. O mundo precisa de mais pessoas como você. Com carinho, Helena Vasconcelos. Célia leu o bilhete 3 vezes antes de passá-lo para Sofia. Suas mãos tremiam tanto que as notas quase caíram. R$3.000. Era quase 2 meses de aluguel. Ela está sendo tão gentil, Célia sussurrou, limpando lágrimas. Eu nem sei como agradecer. A gente agradece continuando a trabalhar duro, a fazer o certo, a não abaixar a cabeça quando gente como aquele homem aparece, Sofia disse. O resto da viagem passou em silêncio. Elas trocaram de ônibus 2 vezes. Cidade Tiradentes ficava no extremo leste de São Paulo, longe das avenidas largas do centro. Era um bairro onde as ruas eram esburacadas, onde cada família tinha pelo menos uma história de luta. O prédio onde moravam tinha 7 andares e pintura descascada. O elevador continuava quebrado,
Então subiram os 5 lances devagar, Célia parando 2 vezes para descansar. O apartamento era pequeno e modesto. 2 quartos minúsculos, uma sala que também servia como cozinha, um banheiro. As paredes eram brancas, mas amareladas, decoradas apenas com fotos de família e um crucifixo. Não era muito, mas era delas. Sofia ajudou a mãe a tirar os sapatos, notando as bolhas nos calcanhares. Ela encheu uma bacia com água morna e sal grosso, insistindo que Célia colocasse os pés de molho enquanto ela preparava chá. "Você não precisa cuidar de mim assim", Célia protestou. "Você cuida de mim todo dia, mãe. Deixa eu cuidar de você hoje." Enquanto a chaleira aquecia, Sofia olhou ao redor com olhos novos. Depois de tudo o que havia acontecido, o espaço parecia menor, mais frágil, como se a ameaça de Roberto pudesse atravessar as paredes. "Mãe", Sofia disse enquanto despejava água sobre os saquinhos de chá, "você acha que ele vai fazer alguma coisa? Aquele homem, Roberto, você acha que ele realmente pode nos prejudicar?" Célia demorou para responder. "Homens como ele sempre acham que podem fazer o que querem. Eles têm dinheiro, têm conexões, mas sabe o que eles não têm? Dignidade verdadeira, respeito real." "Mas isso não respondeu minha pergunta." "Eu sei", Célia suspirou. "Para ser completamente honesta, filha, eu não sei. Talvez ele esqueça, talvez ele tente alguma coisa, não tem como saber. E se ele tentar, o que a gente faz? A gente enfrenta, igual fizemos hoje." Célia olhou para a filha com orgulho e preocupação. "Você foi tão corajosa, Sofia, tão forte. Eu nem sabia que você tinha isso dentro de você. Eu aprendi com você. Você trabalha todo dia mesmo quando seus pés estão doendo. Você sempre me ensinou que fazer a coisa certa é mais importante que fazer a coisa fácil." Lágrimas brotaram nos olhos de Célia. Seu pai também pensaria assim. Ele sempre dizia que não importava quanto dinheiro uma pessoa tinha. O que importava era o caráter. E você tem caráter, minha filha. Elas ficaram ali bebendo chá, ouvindo os sons noturnos do prédio. O bebê que chorava acima, o casal que discutia ao lado. Era uma sinfonia familiar de vida urbana. "Mãe", Sofia disse, quebrando o silêncio, "me conta sobre o papai, sobre como ele era quando estava vivo." Célia sorriu tristemente. "Seu pai era como você, teimoso, corajoso, incapaz de ficar quieto quando via algo injusto." Ela tomou um gole de chá. "Ele trabalhava na construção civil desde os 18 anos. Era pedreiro, mas era muito bom. Rápido, preciso, cuidadoso. Todo mundo no canteiro respeitava ele, e ele sempre cuidava dos outros trabalhadores, especialmente dos mais novos. Ensinava, protegia, dividia a comida." "Como ele morreu?" Sofia perguntou. Ela tinha apenas 9 anos quando aconteceu, e Célia nunca havia entrado em detalhes. Célia ficou tensa. "Foi um acidente no trabalho. Ele estava num prédio alto no centro. Era uma sexta-feira. Lembro porque ele tinha me ligado de manhã dizendo que ia chegar cedo, que a gente podia pedir pizza. Mas então..." Ela parou, a voz falhando. "Então ele caiu, do 12º andar." Sofia sentiu o estômago revirar. "Como ele caiu?" "O cinto de segurança estava defeituoso." Célia fechou os olhos. Seu pai tinha reclamado uma semana antes. Tinha ido até o supervisor e dito que os cintos estavam velhos, que as tiras estavam desgastadas, que alguém ia se machucar se não trocassem. Mas o supervisor disse que não tinha dinheiro no orçamento para equipamentos novos, que eles tinham que usar o que tinham. E então, naquela sexta-feira, o cinto do seu pai se rompeu e ele caiu. O silêncio foi pesado e doloroso. Sofia processava as informações. Seu pai havia tentado prevenir o próprio acidente. Havia alertado e foi ignorado. "Qual era o nome da empresa?" Sofia perguntou, sua voz fria. Célia abriu os olhos e olhou para a filha. Havia hesitação, como se ela soubesse que revelar isso mudaria algo. "Sandoval Construções",
ela disse finalmente. A empresa do homem do restaurante, Roberto Almeida Sandoval, foi onde seu pai trabalhava quando morreu. Sofia colocou a xícara na mesa porque suas mãos começaram a tremer violentamente. Foi ele. A empresa dele matou o papai. Foi, Célia confirmou. E depois pagaram uma compensação pequena, fizeram a gente assinar um papel prometendo não processar e enterraram tudo. Disseram que a culpa foi do seu pai, que ele não estava usando o equipamento corretamente. Mas eu sei a verdade. Por que você nunca me contou? Sofia sentiu raiva e traição. Por que você escondeu isso de mim? Porque você era criança. Porque você já tinha perdido seu pai e eu não queria que você crescesse com ódio no coração. Célia segurou os ombros de Sofia. Eu queria proteger você. Queria que você tivesse uma infância normal. Não queria que você passasse anos obcecada com vingança. Mas eu tinha o direito de saber. Sofia se soltou. Eu tinha o direito de saber que aquele homem nojento é o mesmo responsável pela morte do papai. Você tem razão, Célia admitiu, lágrimas escorrendo. Você tem toda a razão. Eu deveria ter contado, mas estava com medo. Ainda estou, porque agora você conhece a verdade e sei que você não vai deixar isso quieto. Claro que não vou. Ele matou o papai. E provavelmente matou outras pessoas também, e continua por aí, rico e poderoso, sem nunca pagar por nada. E o que você vai fazer? Você tem 12 anos. Você acha que pode enfrentar um bilionário? Eu não sei, Sofia gritou. Eu não sei o que posso fazer, mas tenho que fazer alguma coisa. Não posso simplesmente deixar ele sair impune. Ela desabou de volta no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Todos os eventos do dia a alcançando, o confronto, a revelação. Era demais. Célia a puxou para um abraço apertado. Elas ficaram assim por longos minutos, Sofia soluçando no ombro da mãe. Tem que ter um jeito, Sofia disse quando se acalmou. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Talvez tenha, Célia disse suavemente. Mas não hoje. Hoje precisamos descansar. Amanhã, com a cabeça mais fria, a gente pensa. Sofia foi para seu quarto minúsculo. O espaço tinha apenas uma cama de solteiro, uma escrivaninha velha e uma prateleira com seus poucos livros. Na parede sobre a cama havia uma foto emoldurada de seu pai. Jorge Oliveira sorrindo, segurando Sofia quando ela tinha 5 anos, os dois fazendo caretas. Sofia ficou olhando para a foto por um longo tempo, tentando se lembrar de detalhes que estavam começando a desbotar. O som de sua risada, o jeito que ele a chamava de princesa guerreira. Eu vou fazer alguma coisa, papai, ela sussurrou. Eu não sei o que ainda, mas prometo que vou fazer aquele homem pagar. Ela se deitou, ainda vestida com o uniforme, cansada demais para trocá-lo. O sono veio rápido, mas foi agitado, cheio de pesadelos, onde seu pai caía de prédios enquanto Roberto ria do chão, contando dinheiro manchado de sangue. Sofia acordou de madrugada, suada e assustada. Levou segundos para se orientar. Ela pegou o celular. 3h42 da manhã. Ela foi beber água e notou luz saindo do quarto da mãe. Célia também não estava dormindo. Sofia bateu na porta. Mãe! Entra, filha! Sofia encontrou Célia sentada na cama, cercada por papéis velhos espalhados sobre o cobertor. Uma caixa de sapatos aberta ao lado revelava mais documentos, fotos amareladas, recortes de jornal. O que é tudo isso? Evidências, Célia respondeu determinada. Depois que você foi dormir, fiquei pensando. Você estava certa. A gente não pode deixar isso quieto. Então lembrei que tinha guardado tudo. Cada papel relacionado ao acidente do seu pai. Guardei caso você quisesse saber quando ficasse mais velha. Mas acho que no fundo sempre soube que um dia precisaria disso. Sofia se sentou ao lado da mãe, pegando um dos papéis. Era um relatório de acidente de trabalho detalhando a queda de Jorge Oliveira. Causa da morte.
traumatismo crânioencefálico severo devido à queda de grande altura. Embaixo havia mais documentos, fotos do local do acidente, relatórios de inspeção mostrando que os equipamentos estavam abaixo dos padrões, e-mails que Jorge havia enviado alertando sobre os perigos. E na parte de baixo da caixa, um documento que fez o coração de Sofia acelerar. Uma cópia de um e-mail enviado diretamente para Roberto Almeida Sandoval 3 semanas antes do acidente. No e-mail, o supervisor da obra escrevia sobre os problemas de segurança e pedia autorização urgente para comprar novos equipamentos. A resposta de Roberto era de apenas uma linha. Custo muito elevado. Utilizem os recursos existentes. Você tem isso esse tempo todo? Sofia olhou para a mãe. Isso é prova direta. Isso mostra que ele sabia dos problemas e escolheu não fazer nada. Eu sei, Célia disse, mas uma cópia de e-mail sozinha não é suficiente. Eles podem dizer que é falsificado. Precisaríamos de mais. Precisaríamos de outras famílias que passaram pelo mesmo, de um padrão de negligência, de testemunhas. Então a gente encontra isso, Sofia disse, determinação nascendo dentro dela. A gente investiga, a gente procura outras famílias. A gente monta um caso tão forte que ele não consegue negar. Isso é perigoso, Sofia, muito perigoso. Eu sei, mas ficar quieta também é perigoso, para nós e para todas as outras pessoas, que ele vai continuar machucando se ninguém parar ele. Célia olhou para a filha por um longo momento. Via nela a mesma teimosia, a mesma sede por justiça que Jorge tinha. E sabia que não adiantaria tentar convencê-la a desistir. Tá bom, Célia disse finalmente. Então vamos fazer isso direito. Vamos ser inteligentes, vamos ser cuidadosos, mas vamos fazer. Sofia abraçou a mãe com força. Pela primeira vez desde que descobriu a verdade, sentia que talvez tivessem uma chance. Elas passaram a próxima hora organizando todos os documentos, separando os mais importantes, criando categorias e cronologias. Quando voltaram para as camas, o sol já começava a clarear o horizonte, e enquanto Sofia deslizava para um sono mais tranquilo, ela não sabia que em um escritório luxuoso na Avenida Faria Lima, Roberto Almeida Sandoval também estava acordado, fazendo telefonemas para pessoas que deviam favores a ele, colocando em movimento eventos que tornariam a vida de Sofia e Célia muito mais difícil. A guerra que Sofia imaginava declarar já havia começado, e ela não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. A manhã de sábado chegou com céu cinzento. Sofia acordou cedo, apesar de ter dormido poucas horas. Tomou banho rápido, vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans sem rasgos e uma blusa branca que Célia havia passado. Hoje era importante. Elas voltariam ao restaurante para conversar com Helena sobre a proposta mencionada no bilhete. Célia já estava na cozinha quando Sofia saiu. Havia preparado café, pão com manteiga e ovos mexidos. As duas comeram em silêncio. A caixa de sapatos com os documentos estava sobre a mesa. A gente deveria levar isso? Sofia perguntou. Não sei. A Helena só disse que tinha uma proposta de trabalho. Não sei se é o momento para envolver ela nisso. Mas ela enfrentou o Roberto ontem, não teve medo dele. Talvez ela possa ajudar. Ou talvez a gente coloque ela em perigo também. Célia suspirou. Vamos com calma. Primeiro ouvimos o que ela tem a dizer, depois decidimos o que compartilhar. Pegaram um táxi até o centro. O délice abria apenas para o jantar, aos finais de semana. Então, quando chegaram às 10 da manhã, o lugar estava fechado. Célia tocou a campainha lateral, a entrada de serviço. Marcos, o gerente de turno, abriu a porta. Bom dia, a dona Helena está esperando vocês no escritório dela, podem subir. O escritório ficava no segundo andar. Sofia nunca havia subido ali. Quando chegaram à porta de madeira escura, Célia bateu levemente. Entre!
A voz de Helena chegou do outro lado. Entraram em um espaço surpreendentemente acolhedor. Paredes bege, estantes cheias de livros sobre culinária e administração, fotos emolduradas de Helena em várias fases de sua carreira, certificados e prêmios nas paredes. Helena se levantou quando elas entraram. Célia, Sofia, que bom ver vocês. Por favor, sentem-se. Querem café? Suco? Estamos bem, obrigada, Célia respondeu. Helena voltou para sua cadeira e as observou. Primeiro, quero saber como vocês estão. Ontem foi uma noite difícil. Dormiram bem? Não muito, Célia admitiu, mas estamos bem, ainda processando. É compreensível. Helena se inclinou para a frente. Eu também passei a noite pensando sobre o que aconteceu, sobre vocês, e cheguei a algumas conclusões. Ela abriu uma gaveta e tirou uma pasta. De dentro, pegou papéis que colocou sobre a mesa. Era um contrato de trabalho. Célia, você é uma das melhores funcionárias que já tive. Em 12 anos nunca faltou sem motivo, nunca reclamou, sempre tratou todos com respeito. Seus colegas te admiram, os clientes te amam e eu confio em você completamente. Helena pausou. Por isso quero te oferecer uma promoção. Quero que você seja supervisora da equipe de garçons. Célia piscou. Desculpe. Supervisora. Você treinaria os novos funcionários, coordenaria os turnos, seria minha mão direita no salão. O salário é R$ 4.500 por mês, mais participação nas gorjetas e bônus trimestral. Helena empurrou o contrato mais perto. E mais importante, você teria minha proteção completa. Qualquer cliente que te desrespeitar será imediatamente banido. Sofia viu lágrimas nos olhos de sua mãe. Célia pegou o contrato com mãos trêmulas, lendo cada linha cuidadosamente. Helena, eu não sei o que dizer. Isso é muito generoso. Mas por quê? Helena sorriu. Porque você merece. E porque depois do que presenciei ontem, percebi que tenho sido complacente demais. Deixei que clientes poderosos se comportassem mal porque tinha medo de perder negócio. Mas não mais. Meu restaurante vai ser um lugar onde dignidade e respeito vêm antes de dinheiro. E preciso de pessoas como você para me ajudar. Célia começou a chorar abertamente. Eu aceito. Claro que aceito. Muito obrigada. Excelente. Você começa segunda-feira. Helena então voltou sua atenção para Sofia. E quanto a você, mocinha corajosa? Eu? Sofia arregalou os olhos. Sim, você. Helena pegou outro papel. Fiquei impressionada com sua coragem ontem. Por isso gostaria de oferecer uma bolsa de estudos para você. Sofia pegou o papel. Era uma carta do Colégio Bandeirantes, uma das melhores escolas de São Paulo, oferecendo bolsa integral cobrindo mensalidade, material, uniforme e transporte. Eu não entendo. Como? Sou amiga da diretora. Liguei esta manhã, contei sobre você. Ela concordou em avaliar seu histórico e oferecer a bolsa. Helena se inclinou para trás. Você é brilhante, Sofia. No Bandeirantes, você terá acesso a professores excelentes, laboratórios modernos, programas de preparação para a universidade. Você terá a chance de alcançar seu potencial máximo. Sofia não conseguia falar. Era mais do que jamais haviam sonhado. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Célia perguntou. Nós somos ninguém para você. Vocês não são ninguém, Helena disse firmemente. Vocês são exatamente o tipo de pessoas que este mundo precisa. Pessoas com caráter, com coragem, com integridade. Ela pausou. E se for sincera, estou fazendo isso também por mim. Porque percebi que não posso mais viver com medo de fazer a coisa certa. Dona Helena, Sofia disse hesitantemente, tem uma coisa que a gente precisa te contar. Sobre o Roberto Sandoval. Sobre por que o que aconteceu ontem foi ainda mais significativo. Helena franziu a testa.
podem me contar. Devagar, mas com voz firme, Sofia contou tudo. Sobre a morte do pai 3 anos atrás. Sobre o acidente na obra da Sandoval Construções. Sobre os equipamentos defeituosos, os avisos ignorados, o e-mail de Roberto recusando comprar material novo. Sobre a compensação irrisória e o acordo de silêncio. E sobre como, ao confrontar Roberto, ela não estava apenas defendendo a mãe, mas também buscando justiça pelo pai. Quando Sofia terminou, Helena estava pálida. Ela caminhou até a janela, olhando para a Paulista lá embaixo. Isso muda tudo, ela disse finalmente. Isso não é apenas sobre um homem arrogante. É sobre um padrão sistemático de negligência corporativa. É sobre mortes que poderiam ter sido evitadas. Ela se virou. Vocês têm provas? Documentos? Temos, Célia confirmou. Guardei tudo. Relatórios, fotos, e-mails, incluindo a resposta de Roberto negando os equipamentos. Isso é explosivo. Se isso vier à tona, vai destruir a reputação dele. Pode até resultar em acusações criminais. Por isso, a gente tem medo, Célia admitiu. Ele tem recursos para nos esmagar. Helena ficou em silêncio pensando. Vocês já pensaram em ir à imprensa? Não sabemos como, e quem ia acreditar numa garçonete e numa menina de 12 anos contra um bilionário? Muita gente, se a história for contada da forma certa. Helena pegou o telefone. Tenho um amigo, jornalista investigativo, sério, respeitado. Daniel Ferreira. Se eu pedir para ele investigar, ele vai levar a sério. A senhora faria isso? Faria, mas... Helena ficou séria. Vocês precisam entender o que estão entrando. Se forem adiante, Roberto vai retaliar. Vai usar todo o recurso que tem para destruir vocês. Vai ser feio, vai ser doloroso. Sofia olhou para a mãe. Célia olhou de volta. Nesse olhar, passaram anos de dor, de luta, de perda, mas também determinação e uma necessidade profunda de justiça. A gente quer fazer isso, Célia disse, pelo Jorge, por todas as outras pessoas que morreram e para impedir que mais gente morra. Helena sorriu, triste, mas respeitosa. Então vamos fazer da forma certa. Ela começou a discar. Vou marcar uma reunião para hoje à tarde. Enquanto Helena falava ao telefone, Sofia sentiu medo e excitação. Iam fazer isso. Iam expor Roberto Sandoval. Iam buscar justiça. Do outro lado da cidade, no escritório no 42º andar da Sandoval Construções, Roberto estava fazendo ligações diferentes, ativando contatos, usando poder para garantir que Célia nunca trabalhasse em nenhum restaurante de São Paulo. Mas isso era apenas o começo. Ele também havia contratado um investigador particular para descobrir tudo sobre Célia e Sofia, onde moravam, quanto ganhavam, que escola Sofia frequentava. Qualquer informação que pudesse ser usada. Seu advogado, Dr. Márcio Tavares, estava sentado do outro lado da mesa. Roberto, acho que você deveria deixar isso quieto. Foi constrangedor, mas já passou. Quanto mais você mexer, mais atenção vai atrair. Roberto bateu a mão na mesa. Aquela pirralha me humilhou. Ninguém me toca. Era uma criança defendendo a mãe. Qualquer juiz vai ver assim. Não me importa. Quero que elas paguem. Quero que percam tudo. Márcio suspirou. Conhecia esse lado de Roberto há 15 anos. O que você quer que eu faça? Quero um processo por agressão contra a menina. Quero um processo por difamação contra a mãe. Quero usar cada recurso legal para destruir elas. Elas não têm dinheiro para pagar. Você vai ganhar o processo, mas não vai receber nada. Não é sobre dinheiro, é sobre enviar uma mensagem, sobre mostrar que ninguém pode me desafiar sem consequências. Como você quiser. Vou preparar os processos. Naquela tarde, às 3h, Sofia e Célia estavam em um café na Vila Madalena, esperando Daniel Ferreira. Helena estava com elas. A caixa de sapatos com os documentos estava na mesa. Daniel chegou pontualmente. Tinha cerca de 40 anos.
cabelo grisalho nas têmporas, óculos de armação grossa. Ele carregava uma mochila de onde tirou um laptop gravador. Daniel Ferreira, ele se apresentou. Helena me contou um pouco, mas quero ouvir tudo diretamente. E só para esclarecer, tudo é confidencial até vocês me autorizarem a publicar. Obrigada, Célia disse. Durante a próxima hora, elas contaram a história completa. Daniel fazia perguntas ocasionalmente, tomando notas. Quando chegaram aos documentos, ele examinou cada um cuidadosamente, tirando fotos. Quando terminaram, Daniel limpou os óculos. Isso é uma das histórias mais importantes que já ouvi. Se tudo for verificável, e não tenho motivo para duvidar, isso vai muito além de um homem sendo cruel. Isso é evidência de negligência sistemática que resultou em mortes. Isso pode destruir Roberto Sandoval. Quanto tempo você precisa? Helena perguntou. 2, talvez 3 semanas. Preciso confirmar informações, falar com outras possíveis vítimas, tentar conseguir declarações oficiais. Preciso construir um caso à prova de balas. E quanto a proteger minha família? Célia perguntou. Vou trabalhar rápido. Ele não vai saber que estou investigando até ser tarde. Ele olhou para Sofia. Você é muito corajosa, mas preciso que entenda. Quando essa história for ao ar, sua vida vai mudar. Pode ser para melhor, mas vai ser difícil. Você tem certeza? Sofia pensou no pai. Pensou em todas as outras famílias que tinham perdido pessoas amadas. Eu estou pronta, ela disse sem tremer. Então vamos mudar o mundo juntos. A segunda-feira chegou com sensação de normalidade enganosa. Sofia foi para a escola, mas por dentro estava longe de normal. Cada pensamento era sobre a investigação de Daniel, as ameaças de Roberto. Na escola, Beatriz a esperava no portão com expressão preocupada. Sofia, você viu as redes sociais? Não, por quê? Beatriz mostrou o celular. Era uma postagem em uma conta de fofocas com 200 mil curtidas. Mostrava uma foto borrada de Sofia e Célia saindo do Délice com texto. Garçonete e filha menor tentam extorquir empresário milionário após acidente proposital. Fontes dizem que já tentaram esse golpe antes. Polícia pode investigar. Sofia sentiu o sangue gelar. Isso é mentira, tudo mentira. Eu sei, todo mundo que te conhece sabe, mas tem gente acreditando. Os comentários são horríveis. Sofia pegou o celular e rolou pelos comentários. Essas aproveitadoras sempre tentam arrancar dinheiro de gente rica. Pobre de hoje não quer trabalhar, só processar. A mãe deveria estar presa por usar a filha menor. Havia algumas vozes defendendo Sofia, mas eram abafadas pela maré de ódio. Ele fez isso, Sofia disse. Ele plantou essa história. Está tentando destruir nossa reputação antes que a gente possa contar a verdade. O que você vai fazer? Nada por enquanto. O jornalista está investigando. Quando ele publicar a reportagem com todas as provas, essa mentira vai desmoronar. Mas as aulas foram tortura. Sofia sentia olhares sobre ela, ouvia sussurros. Alguns alunos a apontavam e riam. Apenas Beatriz e poucos amigos ficaram ao seu lado. No intervalo, a diretora, professora Mariana, a chamou. Sofia, preciso conversar sobre algo delicado. É sobre aquela postagem, não é? Em parte. Recebi ligações esta manhã, pais preocupados, e uma ligação de um advogado representando Roberto Almeida Sandoval. O coração de Sofia disparou. O que ele queria? Ele pediu cópias do seu histórico, informações sobre comportamento, qualquer incidente disciplinar. A diretora pausou. Recusei. Disse que não posso liberar informações sem autorização dos responsáveis, mas queria te avisar que ele está vindo atrás de você. Eu não agredi ele, só empurrei o braço dele quando estava gritando no rosto da minha mãe. Eu acredito em você, Sofia. Em todos os anos aqui, sempre foi exemplar. Mas preciso que entenda a posição da escola. Se isso escalar, pode afetar a instituição. Alguns pais já pedem que você seja suspensa. Me suspender?
por defender minha mãe? Eu sei que é injusto. Não vou te suspender, mas estou te avisando que vai ficar mais difícil. Quando Sofia chegou em casa naquela tarde, encontrou algo que fez seu sangue gelar. A porta estava entreaberta. Célia sempre trancava. Sofia hesitou. Deveria entrar? Chamar a polícia? Respirando fundo, ela empurrou a porta devagar. Mãe! Silêncio. Sofia entrou cautelosamente. A sala estava revirada. Almofadas jogadas no chão, gavetas abertas, papéis espalhados. Alguém tinha procurado algo. Ela correu para o quarto da mãe. A caixa de sapatos estava aberta no chão, completamente vazia. Alguém tinha entrado e roubado todas as evidências. Não, 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 não! Sofia caiu de joelhos, vasculhando desesperadamente. Mas os papéis não estavam. Foi quando ouviu passos. Sofia se virou e viu Célia na porta, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Mãe, você está bem? O que aconteceu? Célia entrou e se sentou na cama. Voltei para casa mais cedo porque estava me sentindo mal. Quando cheguei, a porta estava arrombada. Chamei a polícia, mas disseram que sem evidências de quem fez, não podem fazer muita coisa. Ela apontou para a caixa vazia. Levaram tudo, todos os documentos, todas as provas. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Sem os documentos, não tinham nada, mas então ela lembrou. Espera, a gente mostrou tudo para o Daniel. Ele tirou fotos, ele tem cópias. Célia balançou a cabeça lentamente. Liguei para ele assim que a polícia foi embora. Ele disse que o computador dele foi hackeado ontem à noite. Todas as fotos foram deletadas. E o backup na nuvem também foi acessado e apagado. Como isso é possível? Dinheiro compra muita coisa, Sofia, incluindo hackers profissionais. Célia começou a chorar. Eles tiraram tudo de nós. Não temos mais nada, nenhuma prova, nenhuma evidência. Sofia se sentou ao lado da mãe. Não, a gente ainda tem nossa história. A gente ainda tem nossa verdade. E a gente vai encontrar outras famílias com provas. Mas o que impede ele de fazer a mesma coisa com elas? Célia pegou a mão de Sofia. Filha, acho que a gente perdeu. Ele é poderoso demais. Então a gente desiste? A gente deixa ele ganhar? Antes que Célia pudesse responder, o celular de Sofia tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia Oliveira Santos? A voz era feminina, fria, profissional. Sim, quem é? Meu nome é doutora Patrícia Mendes. Sou advogada de Roberto Almeida Sandoval. Estou ligando para informar que meu cliente está movendo 2 processos contra você e sua mãe. Um por agressão física e outro por difamação. O valor total é de R$500 mil. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco. 500 mil? A gente nem tem 5 mil. Exatamente, por isso meu cliente está disposto a fazer um acordo. Se vocês assinarem um termo de retratação pública, admitindo que inventaram as acusações, e se comprometerem a nunca mais falar sobre o assunto, ele retirará os processos. E se a gente não assinar? Então os processos seguem. Vocês vão perder, porque não tem provas. E vão ser condenadas a pagar os 500 mil mais custas. Como não podem pagar, seus bens serão penhorados e vocês provavelmente acabarão na rua. A advogada pausou. Meu cliente está sendo generoso. Sugiro que aceitem. Tem até amanhã ao meio-dia. Ela desligou. Sofia olhou para o celular, depois para a mãe. Célia tinha ouvido tudo e estava chorando silenciosamente. A gente não pode assinar aquilo, Sofia disse, embora sua voz tremesse. Se assinarmos, estamos dizendo que mentimos, que o papai não importa. E se não assinar, a gente perde tudo mesmo. Célia limpou as lágrimas. Pelo menos assinando, a gente mantém um teto sobre nossas cabeças. Mas sem dignidade, sem honra, sem justiça. Elas ficaram sentadas em silêncio no quarto bagunçado. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo.
Sofia olhou ao redor para as gavetas abertas, os papéis espalhados, a caixa vazia. E então seu olhar pousou em algo que tinha esquecido completamente. No canto, embaixo de roupas jogadas no chão, estava sua mochila velha, a mochila que tinha levado para a escola dias atrás. Com o coração disparando, Sofia correu até a mochila e abriu o bolso frontal. E lá, dobrado cuidadosamente, estava o e-mail que havia imprimido na biblioteca da escola. O e-mail de Roberto negando a compra de equipamentos. Uma cópia que ninguém, nem mesmo Célia ou Daniel, sabia que existia. "Mãe", Sofia disse, sua voz tremendo. "A gente ainda tem uma prova." Célia olhou para o papel, depois para a filha, e pela primeira vez em horas, um pequeno sorriso de esperança apareceu. "Então, a gente não desiste ainda." "Não", Sofia concordou. "A gente não desiste nunca." Na manhã seguinte, Sofia acordou com determinação renovada. Havia passado metade da noite planejando. O e-mail impresso era importante, mas sozinho não seria suficiente. Precisavam de mais. Célia tinha ligado para Helena na noite anterior, contando sobre a invasão. Helena havia ficado furiosa, prometendo usar seus contatos para ajudar. Ela disse que conhecia um advogado especializado em direitos trabalhistas que pegava casos pro bono contra grandes corporações, um homem chamado Dr. Rodrigo Alves. Às 9 da manhã, Sofia e Célia estavam na sala de espera de um pequeno escritório na Sé. O lugar era modesto, bem diferente dos escritórios luxuosos que imaginavam que Roberto frequentava. Mas havia algo reconfortante na simplicidade. Dr. Rodrigo as recebeu pessoalmente. Tinha cerca de 45 anos, cabelo escuro, grisalho, óculos simples e um sorriso genuíno. Vestia jeans e camisa sem gravata. "Helena me contou sobre a situação", ele disse, servindo café. "E já pesquisei sobre Roberto Sandoval. Ele tem reputação de ser implacável." "Então a gente não tem chance?" Célia perguntou. "Pelo contrário, acho que tem uma chance melhor do que imaginam. Homens como Roberto ficam tão acostumados a vencer que se tornam descuidados, arrogantes, e arrogância leva a erros." Ele abriu uma pasta. "Passei a noite pesquisando a Sandoval Construções. Nos últimos 10 anos, houve 27 acidentes fatais em obras da empresa. 27. A média da indústria é de 3 a 4 por década. Isso não é coincidência, é um padrão." Sofia se inclinou para a frente. "O senhor consegue provar?" "Com a documentação certa, sim. O problema é que a maioria das famílias assinou acordos de confidencialidade. Mas esses acordos têm brechas. E se conseguirmos mostrar fraude ou coerção, eles podem ser invalidados." "Como a gente faz isso?" "Encontrando pessoas dispostas a falar. E usando o que vocês ainda têm." Ele olhou para Sofia. "Helena disse que você tem uma cópia de um e-mail crucial." Sofia puxou a mochila e tirou o papel, colocando na mesa. "É este. 3 semanas antes do meu pai morrer, o supervisor avisou sobre os equipamentos defeituosos, e o Roberto respondeu dizendo para usar o que tinha porque era caro demais trocar." Rodrigo pegou o papel e leu, seus olhos se alargando. "Isso é ouro, Sofia. Isso prova negligência consciente. Ele sabia do perigo e escolheu ignorar. Se conseguirmos autenticar este e-mail, é evidência suficiente para abrir investigação criminal." "Mas eles roubaram todos os outros documentos", Célia disse, "e hackearam o computador do jornalista. O que me diz que estão desesperados. Pessoas desesperadas cometem erros. Invasão, roubo, hacking, essas são atividades criminosas. Se conseguirmos rastrear quem fez, podemos conectar de volta a Roberto." "Como?" "Deixa comigo. Tenho contatos, vou precisar de alguns dias, talvez uma semana. Mas vou começar a montar um caso. Enquanto isso, vocês não assinam nada que os advogados de Roberto apresentarem. Entendido?" "Entendido."
Ambas responderam. E quanto ao prazo? Sofia perguntou. A advogada disse que temos até hoje ao meio-dia. Deixa ele processar. Vai levar meses para chegar a tribunal. Tempo suficiente para construirmos nossa defesa e nosso contra-ataque. Quando chegarmos lá, não vamos estar apenas nos defendendo. Vamos estar atacando. Vamos transformar isso em um processo contra ele por negligência, por homicídio culposo, por violações trabalhistas e de segurança. Mas isso não vai custar muito dinheiro? Célia perguntou. Isso é pro bono. Não cobro de famílias vítimas de injustiça corporativa. Faço isso porque é certo. Por que o senhor faz isso? Sofia perguntou. Rodrigo ficou quieto, seus olhos distantes. Porque quando eu tinha 15 anos, meu pai morreu em um acidente de trabalho. Ele era operário em uma fábrica. A máquina que operava tinha problemas conhecidos, mas a empresa nunca consertou porque era caro. Um dia explodiu. Meu pai e outros 3 morreram. Ele olhou para Sofia. A empresa nos pagou R$5.000 e nos fez assinar um papel dizendo que nunca processaríamos. Minha mãe assinou porque precisava do dinheiro. Mas eu nunca esqueci. E quando me tornei advogado, jurei que ia dedicar minha vida a fazer empresas como aquela pagarem. O silêncio foi pesado de emoção e compreensão mútua. A gente vai ganhar isso? Célia perguntou, esperançosa. Vamos, Rodrigo disse com convicção. Pode levar tempo, pode ser difícil, mas no final a justiça vai prevalecer. Elas saíram do escritório sentindo-se mais leves. Finalmente tinham alguém do lado delas com conhecimento e recursos. O meio-dia chegou e passou, e elas não assinaram o acordo. Isso significava que os processos iriam em frente, mas com Rodrigo ao lado não parecia mais tão assustador. Enquanto Sofia tentava focar nas aulas, Roberto estava em seu escritório fazendo telefonemas para pessoas que deviam favores, colocando em movimento eventos que tornariam a vida de Sofia e Célia muito mais difícil. Mas, enquanto ele tramava, Daniel Ferreira não havia desistido. O jornalista havia perdido os arquivos no computador principal, mas tinha um hábito de fazer backups múltiplos. Um desses backups estava em um disco rígido externo, trancado em um cofre em sua casa. Daniel tomou uma decisão. Ele acelerou sua investigação. Ligou para cada uma das 27 famílias que havia identificado como vítimas. Algumas desligaram, outras disseram que tinham medo, mas 5 famílias concordaram em conversar. E o mais importante, Daniel descobriu algo que nem Sofia nem Rodrigo sabiam. Um ex-funcionário da Sandoval Construções, um engenheiro chamado Paulo Mendes, que havia sido demitido 6 meses atrás por se recusar a falsificar relatórios de segurança. Paulo tinha guardado cópias de todos os relatórios que lhe pediram para falsificar. Dezenas deles, espalhados por anos, mostrando um padrão sistemático de negligência. Na quarta-feira de manhã, Daniel ligou para Rodrigo, que ligou para Célia e Sofia. Marcaram uma reunião de emergência no escritório do advogado para aquela tarde. Quando todos se reuniram, a tensão no ar era palpável, mas também havia esperança. Vocês não vão acreditar no que encontrei, Daniel disse, abrindo seu laptop. Ele mostrou documento após documento. Relatórios de inspeção que mostravam violações, mas haviam sido alterados. E-mails internos discutindo como economizar em equipamentos. Memorandos de Roberto estabelecendo cotas impossíveis que forçavam trabalhadores a cortar cantos perigosos. Isso é suficiente? Sofia perguntou, os olhos grudados na tela. Mais que suficiente, Rodrigo respondeu. Isso é evidência de comportamento criminoso sistemático, não é apenas negligência. É decisão consciente de colocar lucro acima de vidas. Com isso, podemos não apenas nos defender, mas abrir processo criminal. E quanto às outras famílias? Célia perguntou. 5 estão dispostas a testemunhar, Daniel confirmou. E tenho contatos com mais 3 pensando.
Se conseguirmos formar um grupo grande, podemos entrar com ação coletiva. Quanto tempo isso vai levar? Sofia quis saber. Para preparar adequadamente, pelo menos 2 meses. Precisamos organizar evidências, preparar testemunhas, montar um caso perfeito. Os advogados de Roberto vão tentar destruir qualquer inconsistência. E durante esses 2 meses, o que acontece com os processos dele contra nós? Célia perguntou. Seguem o trâmite normal, mas não vão chegar a lugar nenhum. Na verdade, quanto mais ele pressionar vocês, mais evidência nos dá de intimidação e retaliação. Foi quando o celular de Sofia tocou. Número desconhecido. Ela olhou para os outros incerta, mas Rodrigo acenou para ela atender, colocando no viva voz. Alô? Sofia Oliveira Santos? Era uma voz masculina, áspera, ameaçadora. Quem é? Alguém que te dá um conselho. Para de mexer em coisas que não te dizem respeito. Para de fazer perguntas. Para de procurar advogados, senão coisas ruins podem acontecer com você e sua mãe. Rodrigo fez sinal para Sofia continuar, enquanto começava a gravar. Quem te mandou ligar? Sofia perguntou, voz tremendo, mas firme. Isso não importa. O que importa é que você para, agora. E se eu não parar? Pausa longa. Seria uma pena se algo acontecesse com aquele apartamento velho onde vocês moram. Ou se aquela escola tivesse um incêndio. Acidentes acontecem. A ligação foi encerrada. Sofia olhou para os outros, o rosto pálido. Eles estão me ameaçando. Estão ameaçando queimar nossa casa, minha escola. E isso foi o maior erro que poderiam ter cometido. Rodrigo disse, salvando a gravação. Isso é intimidação criminal. Ameaça. Podemos ir à polícia com isso agora. Mas eles disseram que não importava quem enviou, Célia argumentou. Como provamos que foi Roberto? Não precisamos provar diretamente. Daniel se inclinou. Podemos estabelecer um padrão. Primeiro a invasão, depois o hacking. Agora ameaças diretas. Tudo acontecendo depois que Sofia confrontou Roberto. A conexão é óbvia. Não vou à delegacia hoje ainda, Rodrigo decidiu. Vou fazer boletim de ocorrência formal. Também vou pedir ordem de restrição contra Roberto, proibindo ele ou qualquer pessoa em seu nome de se aproximar de vocês. Isso vai ajudar? Vai estabelecer registro oficial. Se algo acontecer, Roberto será o primeiro suspeito. Naquela noite, depois que todos se separaram, Sofia não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, pensando na voz ameaçadora. Levantou e foi até a janela, olhando para a rua. Estava escuro e quieto. Mas então viu algo que fez seu coração disparar. Um carro escuro estacionado do outro lado da rua, motor desligado, mas alguém claramente sentado dentro, observando o prédio. Mãe! Sofia chamou. Acorda! Célia apareceu. O que foi? Tem alguém lá embaixo, no carro. Acho que estão nos vigiando. Célia se aproximou e olhou. O carro ainda estava lá, presença sinistra. Vou ligar para o Rodrigo. Ele atendeu apesar de ser quase meia-noite. Rodrigo, tem um carro suspeito estacionado na frente do nosso prédio. Saiam da frente da janela agora. Vou ligar para a polícia e estou indo para aí. Tranquem tudo e não abram para ninguém além de mim ou da polícia. A polícia chegou primeiro, cerca de 15 minutos depois. Sofia e Célia observaram enquanto 2 policiais se aproximavam do carro. Quem estava dentro ligou o motor e saiu em alta velocidade antes que chegassem perto. Rodrigo chegou logo depois, acompanhado por Daniel. Os 2 conversaram com os policiais antes de subirem ao apartamento. Isso prova o que estávamos dizendo, ele começou. Vigilância, intimidação, ameaças, está tudo escalando. Falei com o delegado, um conhecido meu, ele concordou em abrir investigação formal. Mas quanto tempo até descobrirem quem está por trás? Célia perguntou.
Pode levar semanas, meses. A verdade é que Roberto provavelmente contratou intermediários, gente que não pode ser facilmente rastreada até ele. Mas isso não significa que ele vai sair impune. Daniel tinha ficado quieto até então. Eu tenho uma ideia. Pode ser arriscada, mas pode funcionar. Todos olharam para ele. O quê? A gente vai público. Agora. Não espera 2 meses. A gente publica a história esta semana. Daniel abriu seu laptop. Tenho evidências suficientes para uma reportagem preliminar. Não vai ter tudo, mas vai ter o suficiente para começar uma conversa pública, para colocar pressão em Roberto e nas autoridades. Mas você disse que precisávamos de tudo perfeito, Rodrigo argumentou. Se publicarmos cedo, damos tempo para ele se preparar. Ele já está contra-atacando, Daniel gesticulou para a janela. Estão intimidando uma menina de 12 anos, fazendo ameaças de morte. Quanto tempo até essas ameaças se tornarem reais? O silêncio foi pesado. Todos sabiam que Daniel tinha razão. Se a gente publicar agora, Rodrigo disse pensando em voz alta, vamos perder o elemento surpresa, mas vamos ganhar proteção pública. Será muito mais difícil para Roberto fazer algo se todo mundo estiver prestando atenção. E poderia inspirar outras vítimas a virem à frente, Sofia adicionou. Pessoas com medo podem encontrar coragem se virem que não estão sozinhas. Célia olhou para a filha, depois para os 2 homens. Vocês têm certeza que isso é seguro? Não há garantias, Rodrigo admitiu. Mas acho que o risco de não fazer nada é maior. Então fazemos, Célia decidiu. Publicamos a história. Vou trabalhar nisso esta noite, Daniel disse. Com sorte, podemos ter algo pronto até sexta-feira. Os próximos 2 dias foram um turbilhão. Daniel trabalhou incansavelmente, editando vídeos, organizando documentos. Ele entrevistou Sofia e Célia extensivamente, garantindo que cada palavra fosse precisa. Também conseguiu entrevistas com 3 das 5 famílias que haviam concordado em falar. Sofia continuou indo para a escola, mas agora sempre acompanhada por um segurança que Helena havia insistido em contratar. O homem, um ex-policial chamado Carlos, era discreto, mas vigilante. Na escola, a atmosfera tinha mudado. A postagem difamatória havia se espalhado. Na quinta-feira, durante o intervalo, um grupo de meninos a cercou no pátio. Ei, golpista! Um deles, Bruno, gritou. Quanto seu pai te pagou para derrubar molho no terno do cara rico? Não foi assim, Sofia respondeu calmamente, embora seu coração disparasse. Claro que foi. Você é pobre, precisa de dinheiro, então inventa uma história. Beatriz se colocou entre Bruno e Sofia. Cala a boca, Bruno, você não sabe nada. Antes que a situação escalasse, Carlos apareceu, sua presença imponente acalmando a tensão. Algum problema? Os meninos se dispersaram rapidamente. Carlos olhou para Sofia. Você está bem? Estou. Obrigada. Mas o incidente a abalou mais do que queria admitir. Quando chegou em casa, foi direto para o quarto e chorou. Chorou pela injustiça, pela forma como estranhos acreditavam em mentiras sobre ela. Célia a encontrou e a abraçou forte, deixando a filha chorar em seu ombro. Eu sei que é difícil, filha, mas você é a pessoa mais corajosa que conheço. E logo, muito logo, todo mundo vai saber a verdade. E na sexta-feira de manhã, às 10 horas em ponto, Daniel Ferreira publicou a reportagem. O vídeo tinha 42 minutos. Começava com imagens dramáticas de canteiros de obra, Daniel explicando as estatísticas de acidentes no Brasil. Depois, entrava na história da Sandoval Construções, mostrando os números alarmantes de mortes em suas obras comparados com a média da indústria. Então vinha a primeira entrevista. Mariana Silva, cujo esposo havia morrido 5 anos atrás ao cair do 15º andar. Ela contava com lágrimas como a empresa havia culpado seu marido, como foram forçados a assinar acordo de silêncio por apenas R$20 mil, como tinha que criar 3 filhos sozinha.
Depois vinha Sofia. Ela olhava diretamente para a câmera, sua voz firme. Meu nome é Sofia Oliveira Santos. Tenho 12 anos. Meu pai, Jorge Oliveira, morreu há 3 anos numa obra da Sandoval Construções. Ele tinha avisado sobre os equipamentos defeituosos. Ele tinha pedido para trocarem, mas disseram que era caro demais. E então ele morreu, e a empresa culpou ele. Ela pausou, limpando uma lágrima. Quando confrontei o dono da empresa, Roberto Sandoval, ele me disse que, se meu pai morreu, a culpa foi dele por ser burro. Essas foram as palavras dele. A câmera então mostrava o e-mail, o documento que Sofia havia guardado. A resposta fria de Roberto. Custo muito elevado. Utilizem os recursos existentes. E depois vinham os outros documentos, os relatórios falsificados, os memorandos internos, as fotos de equipamentos defeituosos, evidência após evidência de negligência sistemática. O vídeo terminava com Daniel olhando para a câmera. Roberto Almeida Sandoval é um dos homens mais ricos de São Paulo. Ele janta em restaurantes caros, veste ternos que custam mais que carros e doa para a caridade para melhorar sua imagem. Mas por trás dessa fachada está um homem que conscientemente coloca lucro acima de vidas humanas. Um homem cujas decisões mataram pelo menos 27 pessoas. E quando confrontado, responde não com remorso, mas com ameaças e intimidação. Ele pausou. Esta é uma história sobre justiça, sobre dignidade e sobre uma menina de 12 anos que se recusa a ficar quieta quando vê injustiça. Sofia Oliveira Santos é mais corajosa que a maioria de nós jamais será. E ela merece nosso apoio. O vídeo terminou com informações de contato para outras vítimas e links para o processo legal. Em 1 hora, o vídeo tinha 100 mil visualizações. Em 2 horas, 500 mil. Em 4 horas, estava em tendência no YouTube. Pessoas começaram a compartilhar nas redes sociais, a comentar, a expressar indignação e apoio. Jornais e sites começaram a cobrir a história. Programas de televisão ligavam pedindo entrevistas. E em seu escritório, no 42º andar, Roberto Almeida Sandoval assistia tudo desmoronar. Roberto estava sozinho quando assistiu ao vídeo. Seu rosto ficou cada vez mais vermelho, suas mãos apertando os braços da cadeira. Quando o vídeo terminou, ele pegou o mouse e o arremessou contra a parede. Seu telefone começou a tocar imediatamente. Márcio, seu advogado. Depois, membros do conselho. Depois, parceiros de negócios. Depois, políticos. Todos querendo se distanciar do escândalo. Roberto ignorou todas as ligações. Em vez disso, ligou para Patrícia Mendes, sua advogada particular. Você viu? Ele rosnou. Sim, e tenho más notícias. As evidências apresentadas são legítimas. O e-mail é real. Os relatórios são genuínos. Como ele conseguiu esses relatórios? Paulo Mendes os guardou quando foi demitido. Ele previu que você tentaria encobrir. Ela pausou. Roberto, isto é muito ruim. O pior escândalo que já vi. Você vai enfrentar não apenas processos civis, mas possivelmente acusações criminais, homicídio culposo, falsificação, intimidação de testemunhas. Então o que fazemos? Controle de danos, imediato e agressivo. Patrícia começou a listar. Primeiro, você precisa fazer uma declaração pública, não negando, porque as evidências são incontestáveis, mas expressando remorso, comprometendo-se a mudanças, oferecendo compensação. Você quer que eu admita culpa? Você está louca? Se você não admitir agora, um júri vai forçá-lo depois, e será muito pior. Pelo menos agora pode controlar a narrativa, pode parecer contrito, pode tentar salvar sua reputação. Minha reputação está destruída. Pode ser reconstruída, levará anos, mas pode ser feito. Mas primeiro você precisa parar de cavar.
Pare as ameaças, pare a intimidação, pare de tentar destruir essas pessoas. Cada ação sua agora está sendo observada. Um passo errado e você não vai apenas perder dinheiro e reputação, vai perder sua liberdade. Roberto desligou sem responder. Ele caminhou até a janela, olhando para São Paulo. Sua cidade. E agora estava se virando contra ele por causa de uma menina de 12 anos. Enquanto isso, no apartamento em Cidade Tiradentes, Sofia e Célia estavam rodeadas de repórteres. Helena e Rodrigo ajudavam a gerenciar a situação, filtrando pedidos de entrevista. Carlos, o segurança, estava na porta. O telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, advogados oferecendo representação, pessoas comuns ligando para expressar apoio e, surpreendentemente, outras vítimas. Pessoas cujos familiares haviam morrido em obras da Sandoval, que haviam ficado quietas por anos, mas agora encontravam coragem. Até o final do dia, Rodrigo tinha contato com 15 famílias dispostas a se juntar à ação coletiva. Mas nem toda a atenção era positiva. Nas redes sociais, apoiadores de Roberto começaram a contra-atacar. Alegavam que o vídeo era propaganda, que as evidências eram falsificadas, que Sofia e Célia eram oportunistas. Trolls invadiam os comentários com mensagens de ódio. Sofia, você precisa ficar longe das redes sociais por enquanto, Helena aconselhou. Não leia os comentários, não responda a nada. Mas tem gente dizendo coisas horríveis, Sofia protestou. Sim, podemos e vamos, Rodrigo disse firmemente. Trolls sempre vão existir, mas olha os números. Para cada comentário negativo, tem 10 positivos. A maioria está do seu lado. E ele estava certo. A maré da opinião pública estava claramente a favor de Sofia e das outras vítimas. Até políticos começaram a se manifestar, pedindo investigações, prometendo reformas nas leis trabalhistas. Na segunda-feira seguinte, Sofia voltou para a escola. Mas desta vez, algo tinha mudado drasticamente. Os mesmos alunos que haviam sussurrado e rido dela na semana anterior, agora a olhavam com admiração e respeito. Alguns até aplaudiram quando ela passou. Bruno, o valentão, veio até ela durante o intervalo. Ei, Sofia, eu só queria dizer desculpa por ter sido um idiota, por ter acreditado naquela mentira. Eu vi o vídeo, todo mundo viu. E agora eu entendo. Você estava dizendo a verdade o tempo todo. Obrigada por se desculpar, Sofia disse simplesmente. A diretora também chamou Sofia em seu escritório, mas desta vez não era para repreendê-la, era para elogiá-la. Sofia, o que você fez requer coragem extraordinária. Você enfrentou um dos homens mais poderosos de São Paulo e não recuou. Isso é inspirador. Ela sorriu. Também recebi uma ligação do Colégio Bandeirantes confirmando sua bolsa. Eles querem que você comece no próximo semestre. De verdade? Mesmo com tudo isso acontecendo? Especialmente por causa disso. Eles querem alunos com caráter, e você demonstrou ter isso de sobra. Enquanto isso, na Sandoval Construções, o caos estava se instalando. O Conselho de Administração convocou reunião de emergência. Investidores estavam nervosos, contratos sendo cancelados. A construtora que havia faturado bilhões agora enfrentava crise existencial. Roberto foi forçado a comparecer. Sentou-se na cabeceira da mesa, olhando para os rostos dos outros membros. Roberto, isto é inaceitável, começou Augusto Ribeiro, o vice-presidente. Nossas ações caíram 23%, perdemos 3 contratos grandes e o Ministério Público abriu investigação. Vamos superar isso, Roberto disse, tentando soar confiante. Vai passar? Márcia Teixeira, a diretora financeira, gritou. Temos 27 mortos, Roberto, 27 famílias destroçadas e evidências de que você sabia e não fez nada. Foram acidentes. Acidentes acontecem em construção. Não quando você conscientemente ignora avisos de segurança.
Não quando prioriza lucro sobre vidas. A discussão escalou, vozes se levantando. E no final, o inevitável aconteceu. O conselho votou, 13 votos a 3. Roberto Almeida Sandoval foi removido do cargo de CEO. Vocês não podem fazer isso. Esta é minha empresa. Era sua empresa, Augusto corrigiu. Agora pertence aos acionistas, e eles votaram. Você tem 24 horas para limpar seu escritório e sair. Roberto olhou ao redor da mesa. Não viu apoio em nenhum rosto, apenas determinação fria. Eles haviam decidido que ele era um passivo. Ele se levantou, pegou sua pasta e saiu. Quando as portas do elevador se fecharam, Roberto percebeu pela primeira vez na vida o que era perder. 2 semanas se passaram desde a publicação do vídeo. A vida de Sofia tinha mudado de formas que ela mal conseguia processar. Ela não era mais apenas uma menina de 12 anos. Era uma figura pública, reconhecida na rua. A ação coletiva que Rodrigo estava montando agora incluía 32 famílias, 32 histórias de vidas perdidas. Rodrigo havia apresentado o processo formalmente, pedindo compensação total de 50 milhões de reais, mais mudanças estruturais na empresa e investigação criminal de Roberto. O Ministério Público tinha aberto sua própria investigação e rumores diziam que Roberto poderia enfrentar acusações criminais. Mas talvez a mudança mais significativa tenha vindo do governo municipal. Pressionado pela opinião pública, anunciou reforma completa nas leis de segurança trabalhista. A lei foi oficialmente chamada de Lei Jorge Oliveira. Quando Sofia ouviu, chorou. Chorou de tristeza porque seu pai nunca veria a mudança, mas também chorou de alívio, sabendo que talvez outras crianças não teriam que crescer sem seus pais por causa de ganância corporativa. Helena cumpriu sua promessa. Célia começou como supervisora no Délice, ganhando 4 vezes mais. Com o salário novo, conseguiram se mudar para um apartamento melhor, ainda em Cidade Tiradentes, mas em um prédio mais novo com elevador funcionando. E Sofia começou no Colégio Bandeirantes. Os primeiros dias foram intimidadores. A escola era enorme, moderna, cheia de alunos de famílias ricas, mas para sua surpresa, a maioria a recebeu bem. Alguns disseram que estavam inspirados por ela. Beatriz, sua melhor amiga, ficou feliz pela mudança, mas também triste por não estudarem mais juntas. Prometeram se ver todo fim de semana, promessa que mantiveram. E quanto a Roberto? Sua queda foi rápida e brutal. Removido da empresa, enfrentando processos de todos os lados, investigação criminal em andamento, sua reputação destruída. Seus amigos o abandonaram, seus parceiros se afastaram, até sua família começou a se distanciar. Ele vendeu sua cobertura luxuosa para pagar advogados. Vendeu o carro, o relógio, até ações que tinha na empresa. Tudo para tentar se defender. Mas talvez a maior mudança tenha vindo de dentro. Roberto, pela primeira vez na vida adulta, foi forçado a confrontar as consequências de suas ações. Não havia mais bajuladores. Não havia mais dinheiro para comprar saída de problemas. Havia apenas ele, sozinho em um apartamento muito menor, olhando para as pilhas de processos. Foi em uma noite de terça-feira, quase um mês depois do vídeo, que Roberto tomou uma decisão. Ele pegou o telefone e ligou para Rodrigo Alves. Doutor Rodrigo, aqui é Roberto Sandoval. Houve uma pausa surpresa. Senhor Sandoval, em que posso ajudá-lo? Eu gostaria de marcar uma reunião com você, com Sofia e Célia e com quantas outras famílias quiserem estar presentes. Eu quero me desculpar, pessoalmente, e quero discutir compensação justa. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Isso é algum tipo de truque legal? Não, é apenas um homem que finalmente entendeu o que fez, que finalmente enxergou além do próprio ego. A voz de Roberto rachou. Eu destruí famílias, tirei pais de crianças e fiz isso conscientemente, colocando dinheiro acima de vidas. Não há desculpa. Eu preciso discutir isso com meus clientes. Não posso prometer que vão querer encontrar.
Eu entendo, mas por favor, pergunte. Diga que não há gravadores, sem advogados, sem truques. Apenas eu tentando fazer a única coisa certa que fiz em anos. Quando Rodrigo ligou para Célia e Sofia, a reação inicial foi descrença misturada com raiva. Por que a gente daria a ele a chance de se desculpar? Célia perguntou. Porque talvez ele realmente mudou, Rodrigo sugeriu. E mesmo que não tenha, ouvir dele pode trazer fechamento. Vocês não são obrigadas a aceitar as desculpas, mas pelo menos ouçam. Eu quero ir, Sofia disse. Quero olhar nos olhos dele e ouvi-lo admitir o que fez. Quero que ele diga que meu pai morreu por culpa dele. Tá bem, Célia concordou. A gente vai. O encontro foi marcado para o sábado seguinte no escritório de Rodrigo. Além de Sofia e Célia, vieram Mariana Silva, Paulo Mendes e representantes de outras 6 famílias. Quando Roberto entrou, Sofia quase não o reconheceu. O homem que tinha sido tão arrogante agora parecia diminuído. Havia perdido peso, tinha olheiras profundas, o terno estava amarrotado e não era mais italiano caro. Era apenas um homem comum, quebrado e envelhecido. Roberto se sentou de frente para as famílias. Ele olhou para cada rosto, vendo a dor, a raiva, a perda que havia causado. E quando seus olhos encontraram os de Sofia, algo dentro dele se quebrou. Eu não sei por onde começar, ele disse, voz rouca. Desculpas parecem tão inadequadas diante do que fiz, mas preciso dizê-las mesmo assim. Ele olhou para Célia. Dona Célia, naquela noite no restaurante te tratei com crueldade indefensável. Chamei você de nomes terríveis. Humilhei você publicamente. Não há desculpa. E sinto muito. Profundamente. Depois se virou para Sofia. E você, Sofia? Uma criança de 12 anos teve mais coragem e integridade que eu tive em toda a minha vida. Você me confrontou quando ninguém mais tinha coragem. E em vez de ouvir, eu dobrei minha crueldade. Tentei intimidar você, ameaçar você. Ele limpou uma lágrima. Seu pai, Jorge Oliveira, me avisou sobre os equipamentos defeituosos. E eu ignorei, porque R$15 mil para novos cintos pareciam muito dinheiro. R$15 mil, menos que o terno que eu vestia. E por causa dessa decisão, seu pai morreu. E 26 outras pessoas morreram. 27 vidas que eu poderia ter salvado se apenas tivesse me importado mais com pessoas do que com lucro. Então ele olhou para cada uma das outras famílias, chamando os nomes de seus entes queridos, perdidos um por um. Nomes que ele nunca havia se dado ao trabalho de aprender quando estavam vivos, mas que agora estavam gravados em sua consciência. Eu sei que desculpas não trazem ninguém de volta. Sei que não apagam anos de dor, mas são tudo que tenho para oferecer, além de compensação financeira. Ele puxou uma pasta. Estou oferecendo R$2 milhões para cada família, não como suborno, não como tentativa de comprar silêncio, mas como reconhecimento de que suas perdas foram causadas diretamente por minhas decisões. É menos do que vocês merecem, mas é tudo que consigo juntar sem declarar falência completa. Rodrigo pegou a pasta e examinou. As ofertas eram legítimas, sem cláusulas escondidas. Mariana Silva foi a primeira a falar. 2 milhões não trazem meu marido de volta. Não dão um pai aos meus 3 filhos. Eu sei, Roberto disse, e não espero que aceitem. Só espero que acreditem que o remorso é real. Por que agora? Paulo Mendes perguntou, voz dura. Por que só agora você sente remorso? Roberto não desviou o olhar. Você está certo. Levou perder tudo para eu enxergar. E isso me faz um covarde. Um homem verdadeiramente bom teria feito a coisa certa quando ainda tinha tudo a perder, não apenas quando já perdeu. Ele abaixou a cabeça. Não espero perdão. Não mereço. Só espero que as mudanças que estão acontecendo agora, as novas leis, as novas fiscalizações, possam impedir que outras famílias passem pelo que vocês passaram.
Sofia tinha ficado quieta durante todo esse tempo, apenas observando. Finalmente ela falou. Meu pai sempre dizia que todo mundo merece uma segunda chance, que pessoas podem mudar se realmente quiserem. Ela olhou diretamente para Roberto. Eu não sei se você realmente mudou. Não sei se esse remorso é real ou se é apenas porque você perdeu seu dinheiro e poder, mas eu quero acreditar que pessoas podem ser melhores. Então, vou aceitar seu pedido de desculpas, não porque você merece, mas porque eu mereço a paz de seguir em frente. Roberto olhou para a menina com admiração. Você é extraordinária. Seu pai criou você bem, e ele ficaria muito orgulhoso da pessoa que você está se tornando. As outras famílias levaram mais tempo para decidir. Algumas aceitaram as desculpas e a compensação. Outras rejeitaram, ainda muito magoadas, e isso era compreensível. Quando a reunião terminou, Roberto foi o último a sair, parando na porta para olhar para trás. Obrigado por me darem a chance de dizer essas palavras, por ouvirem quando eu não merecia ser ouvido. Depois que ele saiu, Célia se virou para Sofia. Você realmente o perdoou? Sofia pensou. Não sei se perdoei, mas decidi não deixar o ódio consumir minha vida. Papai não ia querer isso para mim. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você. Nas semanas seguintes, o processo legal continuou. Mesmo com as desculpas de Roberto e as compensações oferecidas, ainda havia consequências legais. O Ministério Público moveu acusações criminais de homicídio culposo e falsificação de documentos. Roberto enfrentaria julgamento, possivelmente prisão. Mas algo tinha mudado. Roberto parou de lutar contra cada acusação. Parou de contratar os advogados mais caros para encontrar brechas legais. Em vez disso, cooperou totalmente com a investigação, fornecendo evidências, testemunhando contra outros executivos que haviam participado da negligência. E fez algo mais. Usou o dinheiro que ainda tinha para criar uma fundação em nome de Jorge Oliveira e das outras vítimas. A fundação forneceria equipamentos de segurança gratuitos para pequenas construtoras. Ofereceria bolsas para filhos de trabalhadores da construção civil. Faria campanha por leis de segurança mais rigorosas. Não era a redenção completa, não apagava o passado, mas era um começo. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica no restaurante Delice. Era junho agora, inverno em São Paulo. Sofia estava em seu novo quarto no apartamento novo, estudando para uma prova de matemática do Bandeirantes. A escola era desafiadora, mas ela estava prosperando. Suas notas eram excelentes, havia feito novos amigos e se sentia estimulada intelectualmente. Lá fora, ela podia ouvir Célia conversando ao telefone com Helena, rindo. A vida de sua mãe também havia melhorado drasticamente. Como supervisora do Délice, ganhava bem, era respeitada e era feliz. A artrite ainda incomodava em dias frios, mas agora podia pagar tratamento adequado. O processo legal tinha sido resolvido 3 semanas atrás. Um acordo havia sido alcançado. A Sandoval Construções, sob nova administração, concordou em pagar 64 milhões de reais distribuídos entre as 32 famílias. Mais importante, concordou em implementar novas medidas de segurança rigorosas, se submeter a inspeções independentes regulares e criar um fundo permanente para compensar futuras vítimas. Roberto Sandoval foi condenado a 4 anos de prisão por homicídio culposo e falsificação. Mas por causa de sua cooperação total e seus esforços de compensação, a sentença foi reduzida para 2 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 1. Ele estava cumprindo sua pena em uma prisão de segurança média, onde, segundo relatos, passava a maior parte do tempo trabalhando na biblioteca e dando aulas de alfabetização para outros detentos. Daniel Ferreira havia ganho um prêmio de jornalismo investigativo por sua reportagem.
Seu canal cresceu para quase 2 milhões de inscritos e ele estava trabalhando em outras histórias, expondo injustiças corporativas. Rodrigo Alves usou a publicidade do caso para ampliar seu escritório, contratando mais advogados para pegar casos pro bono de trabalhadores explorados. E Sofia Oliveira Santos, que em janeiro era apenas uma menina de 12 anos tentando defender sua mãe, agora era um símbolo. Um símbolo de que coragem importa, que falar a verdade importa, que uma pessoa, não importa quão jovem ou sem recursos, pode fazer diferença. Ela havia sido convidada para falar em escolas, em eventos, até no Congresso Nacional em Brasília, sobre a importância de leis de segurança trabalhista. No começo assustava, mas Célia estava sempre ao lado, e com o tempo, Sofia encontrou sua voz. Naquela noite específica de junho, havia um evento especial. A prefeitura estava inaugurando oficialmente a Lei Jorge Oliveira, e Sofia e Célia haviam sido convidadas para a cerimônia. Helena também estaria lá, assim como Rodrigo, Daniel e muitas das outras famílias. Sofia se vestiu cuidadosamente em um vestido simples, mas elegante que Célia havia comprado, azul escuro. Ela prendeu os cabelos em um rabo de cavalo e se olhou no espelho. A menina que olhava de volta era diferente daquela de meses atrás, mais velha nos olhos, se não em anos. Havia confiança ali que não existia antes, mas também havia compaixão, empatia, uma compreensão de que o mundo era complexo, que até pessoas que faziam coisas terríveis podiam mudar, que justiça não era sobre vingança, mas sobre fazer as coisas certas dali em diante. Pronta? Célia apareceu na porta, vestindo um vestido preto elegante. Ela estava linda, Sofia pensou, feliz, finalmente livre do peso constante de preocupação. Pronta. Pegaram um táxi até o centro. O evento estava sendo realizado no Teatro Municipal, um prédio histórico lindíssimo. Quando chegaram, já havia uma multidão, jornalistas, políticos, famílias das vítimas, trabalhadores, ativistas. Carlos, o segurança que Helena ainda insistia que as acompanhasse em eventos públicos, abriu caminho pela multidão. O interior do teatro era deslumbrante. Lustre de cristais, paredes decoradas, fileiras de assentos de veludo vermelho. Sofia nunca havia estado em um lugar tão grandioso. Helena as encontrou no saguão, acompanhada por Rodrigo e Daniel. Todos se cumprimentaram calorosamente. A cerimônia começou às 8 horas. O prefeito fez um discurso sobre a importância de proteger trabalhadores, sobre como São Paulo liderava o país em reformas de segurança, sobre como um dia trágico podia ser transformado em mudança positiva duradoura. Depois vieram outros políticos, cada um querendo associar seu nome à causa popular. Sofia ouviu educadamente, mas não pôde evitar um leve cinismo. Onde estavam todos esses políticos quando seu pai estava vivo, quando ele precisava de proteção? Onde estavam quando 26 outras pessoas morreram antes que alguém finalmente prestasse atenção? Mas então o prefeito chamou Sofia ao palco. Seu coração disparou. Ela não estava esperando falar, pensou que seria apenas uma convidada. Célia apertou sua mão encorajadoramente antes de soltá-la. Sofia caminhou até o palco com pernas trêmulas, muito consciente dos centenas de olhos sobre ela, das câmeras filmando, da importância do momento. Quando chegou ao microfone, ela olhou para a plateia, vendo tantos rostos, tantas vidas tocadas pela mesma tragédia. Ela respirou fundo e começou a falar. Meu nome é Sofia Oliveira Santos. Há 6 meses, eu era apenas uma menina normal de um bairro normal, tentando defender minha mãe de um homem cruel. Não planejei virar símbolo de nada. Não planejei começar um movimento. Só queria que meu pai fosse lembrado, que sua morte significasse alguma coisa. Ela pausou, sua voz ficando mais forte.
Meu pai, Jorge Oliveira, não era um herói. Era apenas um trabalhador honesto que tentou fazer a coisa certa, que avisou sobre perigos e foi ignorado, que morreu porque alguém decidiu que 15 mil reais valia mais que sua vida. Ela olhou diretamente para as câmeras. Esta lei que leva o nome dele não vai trazê-lo de volta. Não vai devolver os pais, as outras 26 crianças que ficaram órfãs. Mas talvez, apenas talvez, vai impedir que outras crianças tenham que crescer sem seus pais por causa de ganância. Aplausos começaram a ecoar, mas Sofia levantou a mão pedindo silêncio. Ela não tinha terminado. Mas uma lei sozinha não é suficiente. Leis podem ser ignoradas se não há fiscalização. Podem ser contornadas se não há punição real. O que realmente precisa mudar é cultura. Precisamos de uma sociedade que valorize vida humana mais que lucro, que entenda que trabalhadores não são recursos descartáveis, são pais, mães, filhos, filhas, são pessoas. Ela olhou para onde sua mãe estava sentada, vendo lágrimas escorrendo pelo rosto de Célia. E precisamos de coragem. Coragem para falar quando vemos injustiça. Coragem para defender os fracos. Coragem para enfrentar os poderosos, não importa quão assustador pareça. Ela sorriu levemente. Eu tinha 12 anos quando enfrentei Roberto Sandoval. Estava apavorada, mas fiz mesmo assim porque era a coisa certa a fazer. E descobri que quando fazemos a coisa certa, mesmo quando é difícil, outras pessoas se juntam a nós, e juntos podemos mudar o mundo. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, uma ovação de pé, que continuou por mais de 2 minutos. Sofia ficou ali, sobrecarregada pela resposta, pelas lágrimas que via em tantos rostos, pela sensação de que talvez, apenas talvez, a dor e luta de sua família realmente tinham feito diferença. Quando finalmente desceu do palco, Célia a envolveu em um abraço apertado. Seu pai estaria tão orgulhoso, ela sussurrou. Eu estou tão orgulhosa. A cerimônia continuou com mais discursos, com a assinatura oficial da lei, com fotos e entrevistas. Mas eventualmente terminou e as pessoas começaram a se dispersar. Sofia e Célia estavam prestes a sair quando alguém se aproximou. Um homem mais velho, talvez 60 anos, com cabelo grisalho e expressão gentil. Sofia? Ele perguntou hesitantemente. Meu nome é Antônio Oliveira. Eu sou irmão do seu pai, seu tio. Sofia arregalou os olhos. Ela sabia que seu pai tinha um irmão, mas eles haviam se distanciado anos atrás por causa de alguma briga familiar. Ela nunca tinha conhecido o tio. Oi, ela disse insegura. Eu vi o vídeo alguns meses atrás. Antônio continuou, voz emocionada. Vi você defender seu pai, lutar por justiça para ele, e me envergonhei. Me envergonhei porque deixei orgulho tolo me afastar dele, porque ele morreu e eu nem fui ao funeral. Lágrimas começaram a cair. Eu vim aqui hoje para pedir desculpas, para você e para sua mãe, e para perguntar se talvez, se você quiser, possamos começar de novo, conhecer um ao outro, ser família. Célia havia se aproximado e estava ouvindo. Ela e Antônio se olharam por um longo momento, anos de mágoa pairando entre eles. Mas então Célia estendeu a mão. Jorge teria querido que fôssemos família, ela disse simplesmente. Então vamos ser. E assim, naquela noite de junho, enquanto a garoa continuava caindo suavemente sobre São Paulo, Sofia ganhou não apenas justiça para seu pai, mas também família que ela nem sabia que tinha. Nas semanas e meses que se seguiram, a vida continuou seu curso. Sofia terminou seu primeiro semestre no Bandeirantes com notas excelentes. Célia foi promovida novamente no restaurante, agora gerente geral.
Elas começaram a visitar Antônio regularmente, construindo a relação familiar que havia sido perdida. E a Fundação Jorge Oliveira, criada com o dinheiro de Roberto, começou seu trabalho. Já tinha fornecido equipamentos de segurança para 15 pequenas construtoras. Tinha dado bolsas para 23 filhos de trabalhadores. Tinha salvado pelo menos 3 vidas quando equipamentos que forneceram impediram quedas potencialmente fatais. Roberto cumpria sua sentença, mas por relatos estava mudado. Ele usava seu tempo não apenas para trabalhar, mas para refletir. Havia rumores de que estava escrevendo um livro sobre sua experiência, sobre como ganância o cegou, sobre o custo humano de colocar lucro acima de tudo. E quanto a Sofia, ela continuava sendo apenas uma menina, agora com 13 anos, tentando navegar adolescência, escola, amizades. Mas ela também era mais que isso. Era uma voz, uma inspiração, uma prova viva de que idade não determina impacto, que coragem não conhece limites, que fazer a coisa certa sempre importa. Em uma tarde de domingo, quase um ano após aquela noite no restaurante, Sofia estava visitando o cemitério onde seu pai estava enterrado. Ela ia lá uma vez por mês, sempre trazendo flores frescas, sempre passando algum tempo contando sobre sua vida. "Oi, pai", ela disse, colocando as flores no túmulo simples. "Muita coisa aconteceu desde a última vez que vim. Tirei nota máxima na prova de física. Fiz uma nova amiga na escola, chamada Laura. A gente vai ao cinema semana que vem." Ela se sentou na grama ao lado do túmulo, não se importando com a umidade fria do solo. E tem mais. A fundação com seu nome já ajudou centenas de trabalhadores. A lei que leva seu nome já impediu pelo menos 5 acidentes sérios. Seu tio Antônio está jantando com a gente toda semana agora. Ele conta histórias sobre quando vocês eram crianças. Eu gosto de ouvir. Sofia ficou em silêncio por um momento, apenas sentindo a presença de seu pai, ou talvez a memória dela. "Eu sinto sua falta todo dia, papai. Queria que você estivesse aqui para ver tudo isso, para ver a diferença que sua vida e sua morte fizeram." Ela limpou uma lágrima. "Mas acho que de alguma forma você está vendo, e espero que esteja orgulhoso." O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores farfalharem. E Sofia escolheu acreditar que era seu pai, respondendo da única forma que podia. Ela se levantou, limpou a grama de sua calça jeans e começou a caminhar de volta para onde Célia estava esperando no carro. Mas antes de sair, ela olhou para trás mais uma vez. "Eu prometo continuar fazendo a coisa certa, papai. Mesmo quando for difícil, mesmo quando der medo, você me ensinou isso e eu nunca vou esquecer." E com essa promessa ecoando em seu coração, Sofia Oliveira Santos, a menina que não abaixou a cabeça quando o mundo esperava que o fizesse, caminhou em direção ao futuro com a cabeça erguida, pronta para qualquer desafio que viesse. Porque ela havia aprendido a lição mais importante de todas, que bondade é uma escolha, que coragem é uma decisão, e que uma pessoa, não importa quão pequena ou aparentemente sem poder, pode mudar o mundo se apenas tiver coragem de tentar. E às vezes, apenas às vezes, o bem realmente vence o mal, a justiça prevalece, e uma voz corajosa pode fazer eco para sempre. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica no restaurante Délice. Sofia agora tinha 14 anos, uma adolescente confiante e articulada que havia se tornado porta-voz de causas trabalhistas em todo o país. Ela falava em conferências, escreveu artigos para jornais e até tinha sido convidada para um programa de televisão nacional. Mas apesar de toda a atenção e reconhecimento, Sofia nunca perdeu sua humildade. Ela continuava sendo a mesma menina que defendeu sua mãe naquela noite, que se recusou a ficar quieta diante da injustiça.
Célia prosperava como gerente geral do Délice, e Helena havia se tornado não apenas uma chefe, mas uma mentora e amiga querida. Elas jantavam juntas regularmente, conversando sobre negócios, vida e os sonhos de Sofia para o futuro. Beatriz e Sofia mantinham sua amizade forte, encontrando-se todo fim de semana como haviam prometido. E Sofia havia feito novos amigos no Bandeirantes, incluindo Laura, que compartilhava sua paixão por justiça social. Roberto Sandoval havia sido libertado da prisão após cumprir 18 meses, recebendo liberdade condicional por bom comportamento. Mas o homem que saiu da prisão era muito diferente daquele que havia entrado. Ele era humilde, quieto, dedicado a fazer diferença. Ele continuou trabalhando na Fundação Jorge Oliveira, agora como voluntário, usando sua experiência em construção para treinar trabalhadores em práticas de segurança. Ele dava palestras em empresas sobre os custos humanos da negligência corporativa. E ele havia publicado seu livro Do Topo ao Fundo, uma jornada de arrogância à redenção, que se tornou um best-seller e cuja renda toda ia para fundos de segurança trabalhista. Sofia e Roberto nunca se tornaram amigos, exatamente. A ferida era profunda demais para isso. Mas eles desenvolveram um respeito mútuo. Ele havia mudado verdadeiramente, e ela podia ver isso. E isso era suficiente. A Lei Jorge Oliveira havia se espalhado para além de São Paulo. Outros estados começaram a adotar leis similares. O número de acidentes de trabalho fatais no Brasil havia caído 20% em 2 anos. Vidas estavam sendo salvas. Famílias estavam sendo mantidas intactas. E toda vez que Sofia ouvia sobre outro trabalhador que havia sobrevivido por causa de equipamentos adequados, toda vez que via uma família que não teria que passar pelo que ela passou, ela sentia que tudo havia valido a pena. Em uma manhã de primavera, Sofia recebeu uma carta. Era da Universidade de São Paulo, oferecendo-lhe uma bolsa integral para estudar direito quando se formasse no ensino médio. Eles haviam acompanhado seu trabalho, estavam impressionados com sua dedicação à justiça e queriam apoiar seus estudos. Sofia leu a carta com lágrimas nos olhos. Direito. Ela seria advogada como Rodrigo, defenderia trabalhadores, lutaria por justiça, continuaria o trabalho que havia começado. Papai, ela sussurrou para a foto dele em sua mesa. Eu vou fazer você orgulhoso. Eu prometo. E ela cumpriria essa promessa. Nos anos seguintes, Sofia se formaria no topo de sua classe no Bandeirantes. Entraria na USP e se destacaria. Se tornaria uma das advogadas mais respeitadas em direitos trabalhistas do país. Ganharia casos importantes, mudaria leis, salvaria vidas. Mas tudo começou naquela noite no restaurante Délice, com uma menina de 12 anos que se recusou a ficar quieta, que empurrou o braço de um bilionário e gritou: "Não fale assim com a minha mãe", porque às vezes tudo que é necessário para mudar o mundo é uma voz corajosa, uma pessoa disposta a enfrentar o impossível, um coração que se recusa a aceitar injustiça. Sofia Oliveira Santos era essa pessoa. E sua história, a história de como uma menina comum fez coisas extraordinárias, continuaria inspirando gerações. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, que poder você possui ou quão importante você pensa que é. O que importa é caráter, é dignidade, é a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando custa tudo. E essa é uma lição que o mundo nunca deveria esquecer. Fim da história.